Olá, hipadependentes! Tudo tranquilo? Comigo está tudo maravilhoso. Muito melhor agora, pois estou aqui junto de vocês. Só tenho que agradecer meus inscritos maravilhosos. Você que é novo no canal, por favor, deixa seu joinha, se inscreve, deixe seu comentário. Ajuda muito. Vamos lá. Começando mais um relinchar de notícias. É conhecimento puro na veia. Hoje vamos falar de cavalo que engole ar, queijo de mula, vendedor golpista e temos a parábola do dia. Opa. Vai haver clássico Viracopos dia 19/8. Uma grande festa do American Trotter. Parabéns aí a toda a organização por manter o American Trotter em movimento e sempre fazendo um belíssimo trabalho. Não percam essa oportunidade, dia 19/8. E segue aí a imagem do cartaz. E vamos à notícia 1, de 26 de abril de 2018 do Equine News dos Estados Unidos da América. E aqui está frio. Um cafezinho quentinho para aquecer. Possível ligação entre selênio e aerofagia em cavalos, o cavalo que engole ar. A aerofagia quer dizer o cavalo que engole ar. Comportamentos estereotípicos como roer madeira, aerofagia, que é engolir ar, ocorrem comumente em cavalos de alta performance, assim como em muitos cavalos de passeio. Além de ser desagradável, potencialmente danoso para o celeiro e aumenta as preocupações de bem-estar. Os comportamentos estereotipados também resultam em importantes problemas de saúde, como distúrbios dentais, danos da articulação temporoióidea, baixo desempenho, perda de peso e cólica. Engolir ar é o mais problemático desses comportamentos compulsivos. Envolve segurar um objeto fixo com os dentes incisivos e aspirar o ar com um grunhido audível, explicou Kathleen Crandell, PhD nutricionista da Kentucky Equine Research. A causa permanece desconhecida. Alguns sugerem que os cavalos têm necessidades alimentares ou administrativas não satisfeitas. Outros acreditam que funções biológicas alteradas são os culpados, como diminuição dos níveis de antioxidantes ou aumento do estresse oxidativo. Como oligoelementos como selênio, zinco, manganês, cobre, protegem o corpo contra o estresse oxidativo. Um grupo de pesquisa recentemente explorou a hipótese de que o status de oxidação pode contribuir para engolir ar. Para testar esta teoria, amostras de sangue foram coletadas de cavalos durante ou imediatamente após um episódio de engolir ar. Então o cavalo estava lá engolindo ar, eles coletaram sangue. As amostras foram analisadas para vários marcadores de oxidação. A descoberta mais importante nesse estudo foi que a concentração sérica de selênio foi significativamente menor em cavalos de esporte do que nos de controle, com os níveis mais baixos medidos enquanto os cavalos estavam realmente engolindo ar, disse Crandell. Então, esses níveis foi coletado o sangue do cavalo enquanto ele engolia ar e foi notado que nesses cavalos que engoliam ar, o nível de selênio estava baixo, muito baixo. Com base nesses dados, os pesquisadores concluíram que alterações no selênio sérico, um importante componente do sistema antioxidante,
podem desempenhar um papel na fisiologia desse comportamento, adicionando mais evidências à teoria de que engolir ar pode estar relacionado ao aumento da oxidação, estresse e alterações nos oligoelementos essenciais. Os desequilíbrios dos micronutrientes podem afetar muitos processos fisiológicos, razão pela qual os consultores nutricionais da Kentucky Equine Research estão disponíveis para consulta. Eles podem ajudar com a análise de rações, recomendar fortificadores de ração contendo vitaminas e minerais como Micromax, Gold Pellet na Austrália. Na Austrália se chama Gold Pellet. E antioxidantes como Nano-E, uma fonte natural e solúvel em água de vitamina E Preserve PS, que na Austrália é chamado de Preserve, para fornecer vitamina E de origem natural, vitamina C e outros antioxidantes. Então eles têm produtos para vender deles também, mas basicamente aí é a base de selênio. No Brasil tem muitos produtos aí de ótima qualidade, ótimos fabricantes aí no Brasil que possuem produtos com vitamina E e selênio. E também tem vitamina C de boa qualidade. O gerenciamento também desempenha um papel importante na minimização de comportamentos estereotipados. Estratégias como oferecer feno de escolha livre ou pastoreio prolongado e permitir contato visual direto ou tempo prolongado de participação em grupos podem melhorar o bem-estar dos cavalos afetados, disse Crandell. Muito interessante esse estudo. Já vi cavalos engolindo ar, pessoas que colocam alguns aparelhos, vamos dizer assim, no pescoço do cavalo para ele não engolir ar, ou colocam um colar que parece até feito, às vezes é feito de pedaços de madeira, como um taco de bilhar. É colocado para o cavalo não movimentar, para não conseguir se abaixar e não engolir o ar. É interessante esse estudo. Caso você tenha aí um cavalo que engole ar, vale a pena experimentar, tratar ele com selênio, que basicamente no Brasil é chamado de vitamina E selênio, ESE, a maioria dos produtos com selênio, e ver se com esse tratamento ele para de engolir ar. Tá aí uma ideia legal desse estudo. Espero que dê certo, que realmente todos os cavalos que engolem ar, que dando selênio, a vitamina E selênio, enfim, consiga resolver esse problema. Muito interessante. E vamos à notícia 2, de 25 de julho de 2018, do Horse Talk da Nova Zelândia. Inovação italiana nos dá Asinino Reggiano, queijo feito com 100% de leite de burra. Ele tem o nome Asinino Reggiano e disse que tem gosto de cevada, coco, amêndoa e avelã com sabor levemente selvagem. O queijo fresco é tenro, mas uma vez temperado, endurece, assumindo uma consistência semelhante ao parmesão. Mas talvez o mais notável é feito com 100% de leite de burra. Muito interessante. Leite de burras e éguas tem sido considerado inadequado para a produção de queijo, porque ao contrário de outros leites, não é formada nenhuma coalhada com a adição de coalho comum. Esta falta de coagulação é por causa dos baixos níveis de caseína, uma proteína do leite crucial para o processo de fabricação de queijos. O leite de burra sob a ação de coalho comum à base bovina forma um gel muito fraco, comparado ao gel formado a partir do leite de vaca, que é o queijo que conhecemos. O leite de égua não mostra formação de gel. No entanto, uma técnica pioneira desenvolvida na Itália em 2014 pelo tecnólogo de alimentos Dr. Giuseppe Iannella mudou tudo isso. Ele descobriu que a quimiosina de camelo, a enzima encontrada no coalho de camelo, é capaz de efetivamente coagular o leite de equinos, se realizada através do que ele descreve como um processo tecnológico apropriado. Deve ter aí feito as pesquisas dele, tem os segredinhos dele que ele não vai sair passando para os concorrentes, logicamente.
foi nomeado o método de fabricação de queijo Nativity Equide. E Anela passou a desenvolver a receita do primeiro queijo 100% de burra. O resultado é o queijo de burra de Montebaduco ou Asinino Reggiano. Então tem esses dois nomes que querem dizer o mesmo queijo. Foi apresentado pela primeira vez na Expo de Milão em 2015 e aclamado como um grande sucesso para o setor lácteo italiano. E Anela disse que os ingredientes compreendem leite de burra inteiro, quimosina de camelo, agentes de fermentação láctica e sal. O queijo é branco marfim quando fresco, mas desenvolve uma casca amarela após um tempo. O queijo está sendo produzido pela Azienda Agricola Montebaduco, proprietária da maior fazenda de burros da Europa e especialista em leite de burra desde 1990. Interessante, então desde 1990 eles vendiam só o leite de burra e agora estão fazendo queijo. Desde 2014, se eu não me engano, que é o que eu acabei de dizer. Encontrar a receita certa e a embalagem de queijo de jumenta levou tempo. É asinino em geral, então eles dizem burro, burra, mula, jumenta, é asinino. Disse David Borghi, porta-voz da empresa. Atualmente produzimos queijo de burra, algumas delas são para degustações e algumas para chefes de restaurante para dar a conhecer esse queijo único. Ele disse que o rendimento do leite de burra era baixo quando usado para fazer queijo, porque continha pouca gordura e caseína. No entanto, a empresa acreditava que tinha um futuro brilhante no mercado por causa de suas características únicas. O Dr. Ianella, discutindo o desenvolvimento da técnica que deu origem ao queijo, diz que descobriu que apenas a quimosina de camelo pura era capaz de efetivamente coagular o leite de jumenta. No entanto, teve que envolver um processo que excluía pasteurização e níveis ainda mais baixos de calor. Caso contrário, o leite não coagularia. Até a sua descoberta, o único produto semelhante a queijo capaz de ser feito de leite de jumenta era o estilo de ricota, produzido através da coagulação ácida térmica. No entanto, mesmo este não tinha a estrutura ou características do queijo e não se enquadra na definição convencional de queijo, que resulta da ação simultânea de uma enzima de coagulação do leite e acidificação lática. Ianella diz que o processo que ele desenvolveu permitirá a produção de uma variedade de queijos de burra, variando de consistência macia a dura, com diferentes graus de envelhecimento. Haverá também uma versão adequada para uso como queijo derretido. Agora, ele diz, estou experimentando a produção de mussarela com 100% de leite de burra. Estimativas sugerem que mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo bebem leite equino regularmente, com esse número aumentando significativamente a cada ano. As análises apontam para o leite de burra usado com sucesso como substituto do leite humano em algumas partes do mundo. É interessante, eu escutei falar algumas vezes, não sei se funciona, que leite de égua era bom para pessoas com asma. Não sei, eu escutei falar. Mas é interessante saber que em outras regiões do mundo aí é comum beber leite de égua. Muito interessante. Continuando, tem baixos níveis de proteína e gordura, mas é rico em lactose, o que ajuda a palatabilidade e absorção de minerais. Leite de égua e leite de jumenta também têm sido usados como alimento alternativo para bebês com alergias alimentares. Na maioria das vezes, para pessoas com alergia à proteína do leite de vaca moderada. No entanto, a tolerância deve ser testada primeiro. Bebidas tradicionais de leite de égua fermentado, conhecidas como airag e coumis, são populares nas áreas de estepe da Eurásia. Coumis é usado na Rússia e na Mongólia para o tratamento de doenças digestivas e cardiovasculares. Muito interessante. Ianella observa que, embora os cavalos sejam de menor importância para a produção de leite em comparação com as vacas,
Búfalos, ovelhas e cabras, eles têm sido tradicionalmente importantes animais leiteiros na Mongólia e nos estados do sul da antiga União Soviética, como Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. A fabricação de queijos, considerada um método importante para preservar o leite, representa uma das primeiras aplicações biotecnológicas de enzimas, anteriormente referida como coalho. Muito interessante aí, quando possível. Quem sabe aí poderemos estar experimentando um queijo feito aí de leite de jumenta. Será que é gostoso? Não sei. Quem sabe aí acabamos descobrindo aí futuramente. E vamos à notícia 3. De 21 de julho de 2018 do Horse Hound do Reino Unido. Vendedor de cavalos fraudulento, greedy, anda livre de tribunal pela segunda vez. A gíria que eles usam lá para golpistas, vendedores de cavalos fraudulentos é greedy. Greedy. É a gíria deles. Um negociante ganancioso e fraudulento que vendeu cavalos ruins com consequências catastróficas recebeu uma sentença de prisão suspensa. Após uma investigação da equipe de padrões comerciais do Conselho da cidade de York, Brooke Lee, 31 anos, é uma mulher de 31 anos, se declarou culpada de 4 acusações de fraude e uma de lavagem de dinheiro no York Court, em 17 de julho. Lee, de Weston Drive, Otley, vendeu um cavalo manco que ela disse que guardaria para sempre, falsificou o passaporte de um cavalo e alegou que uma égua de 14 anos tinha 7 anos. Essa é fraudulenta mesmo. Ela já havia sido investigada por padrões comerciais para obter cavalos fraudulentamente e descrevê-los erroneamente quando eles foram vendidos em leilão, pelo qual foi condenada a 9 meses de prisão em 2011. A primeira fraude dizia respeito a uma égua chamada Remedy, de propriedade de 2 irmãs, que não podia mais ser montada devido à claudicação e numerosas condições médicas. Então, além dela mancar, ela tinha outros problemas de saúde. As irmãs, enquanto procuravam outro cavalo em abril de 2014, viram um anúncio de um castrado chamado Storm. Então elas tinham essa égua chamada Remedy e viram um anúncio desse cavalo chamado Storm que era castrado. Isso em abril de 2014, que estava sendo vendido por Lee, sob o pseudônimo de Kate Jones. Então ela não falou o verdadeiro nome dela no anúncio, ela pôs esse nome Kate Jones. Foi acordado que as irmãs comprariam Storm, que era o cavalo castrado, e Lee daria Remedy a uma casa de repouso. Então as irmãs comprariam o cavalo e dariam essa égua para ela, e ela pegaria essa égua e levaria para uma casa de repouso, para um local onde seria bem cuidada o resto da vida. Como parte do acordo, as irmãs deixaram claro para Kate Jones que Remedy era coxo e que não podia ser montado, e que seu veterinário também havia notado essa condição no passaporte de cavalo de Remedy, disse um porta-voz do conselho. Então é interessante, eles têm na documentação deles um passaporte, provavelmente contando o histórico do cavalo, e com a assinatura e carimbo de um veterinário afirmando que o cavalo tem esse problema. Muito interessante. No dia em que Storm deveria ir para as irmãs, Lee disse a eles que o cavalo tinha repentinamente e inesperadamente sido derrubado. Então, no dia que elas foram para buscar o cavalo, falou: o cavalo foi derrubado, aconteceu um problema, e não entregou o cavalo. Mas elas ainda entregaram Remedy, elas ainda entregaram a égua, acreditando que Lee daria a ela um lar para a vida. O antigo proprietário da Remedy, antes dessas 2 irmãs, o antigo proprietário, contatou Brooke Lee várias vezes perguntando sobre o bem-estar do cavalo, mas não recebeu nenhuma resposta, disse o porta-voz.
O ex-proprietário postou em vários sites de mídia social pedindo informações sobre a Remedy. Ou Remedy. Em 25 de abril de 2014, Lee vendeu a Remedy através do York Auction Center. Deve ser um centro ali de leilões, alguma coisa assim. Ela disse ao comprador que queria competir com a égua, que ela estava preparada para ser montada. Então essa égua Remedy, que tinha esse problema, que era manca e outros problemas de saúde, que precisava ficar num local de repouso, ela pegou essa égua, levou esse local de talvez um leilão, sei lá, uma feira do rolo, uma breganha, enfim, e falou que a égua estava preparada para ser montada. Ela mexeu no passaporte para remover a nota do veterinário, falando que ela tinha problema, a égua, e alterou os detalhes do antigo proprietário da égua. Ela falsificou a documentação. Em sua nova casa e como consequência de ser manca, Remedy jogou fora seu novo proprietário que sofreu costelas quebradas. Então a pessoa que comprou foi montar, a égua jogou a pessoa para fora e quebrou as costelas dessa pessoa que comprou. Disse o porta-voz. A segunda fraude envolveu uma égua chamada Summer, vendida no mesmo centro de leilões em julho de 2015. Lee descreveu a égua como sendo 7 anos de idade mais nova. Então a égua tinha 14 anos e ela falou que a égua tinha 7. Segura e com experiência no nível de clube de montaria. Então, além disso, falou que a égua já estava no nível de montaria, sei lá, uma primeira categoria, talvez, uma égua top. Uma vez que o cavalo estava em sua nova casa, o comprador ficou preocupado e descobriu que a égua tinha 14 anos. Então já não era mais 7, ele já descobriu que tinha 14 anos. Já havia estado em cuidados da RSPCA, que eu não sei agora o significado dessa sigla, mas algum alojamento de cavalos, enfim. E não havia sido montada antes. Então provavelmente era um animal chucro. Descobriu-se também que Lee havia pedido um novo passaporte para a égua 3 dias antes do leilão. Ela havia falsificado os detalhes da égua e falsificado as assinaturas de um veterinário. O passaporte original foi encontrado na casa de Lee. Que mulher enrolada, hein? Nossa, enrolada, golpista, pilantra. Mas lá a justiça está em cima dela. Espero que seja presa. E vamos à parábola do dia. O poder da determinação. A casinha da escola rural era aquecida por um velho e bojudo forno de carvão. Um garotinho tinha a função de ir mais cedo à escola todos os dias para acender o fogo e aquecer o recinto, antes que a professora e seus colegas chegassem. Certa manhã, eles chegaram e encontraram a escola envolvida pelas chamas. Retiraram o garotinho inconsciente do prédio em chamas, mais morto do que vivo. Tinha queimaduras profundas na parte inferior do corpo e foi levado para o hospital do município vizinho. De seu leito, o semiconsciente e pavorosamente queimado garotinho ouviu ao longe o médico que conversava com sua mãe. O médico dizia a ela que seu filho seguramente morreria. O que na realidade até seria melhor, pois o terrível fogo devastara a parte inferior do seu corpo. Porém, o bravo garoto não queria morrer. Ele se convenceu de que sobreviveria. De alguma maneira, para surpresa do médico, ele realmente sobreviveu. Quando o risco de morte havia passado, ele novamente ouviu o médico e sua mãe falando baixinho. A mãe foi informada de que, uma vez que o fogo destruíra tanto os músculos na parte inferior de seu corpo, quase que teria sido melhor que ele tivesse morrido, já que estava condenado a ser eternamente inválido e não fazer uso algum de seus membros inferiores. Mais uma vez o bravo garoto tomou uma decisão. Não seria inválido. Ele andaria, mas, infelizmente, da cintura para baixo, ele não tinha nenhuma capacidade motora. Suas pernas finas
prendiam inertes, quase sem vida. Pendiam inertes, quase sem vida. Finalmente, ele teve alta do hospital. Todos os dias sua mãe massageava suas perninhas, mas não havia sensação, controle, nada. Ainda assim, sua determinação de andar era mais forte do que nunca. Quando ele não estava na cama, estava confinado a uma cadeira de rodas. Um dia ensolarado, sua mãe o conduziu até o quintal para tomar um pouco de ar fresco. Nesse dia, ao invés de ficar sentado na cadeira, ele se jogou no chão, arrastou-se pela grama, puxando as pernas atrás de si. Arrastou-se até a cerca de estacas brancas que limitava o terreno. Com grande esforço, levantou-se apoiando-se na cerca. Então, estaca por estaca, começou a arrastar-se ao longo da cerca, decidido a andar. Começou a fazer isso todos os dias, até que um caminho se formou ao lado da cerca, em volta de todo o quintal. Não havia nada que ele desejasse mais do que dar vida àquelas pernas. Finalmente, com as massagens diárias, com sua persistência de ferro e com sua resoluta determinação, ele foi capaz de ficar em pé. Depois de andar mancando, então de andar sozinho. Mais tarde, de correr. Começou a caminhar para a escola, depois passou a correr para a escola e a correr, pura e simplesmente, pela alegria de correr. Na faculdade, integrou o time de corrida com obstáculos. Depois, no Madison Square Garden, aquele rapaz, sem esperanças de sobreviver, que seguramente não andaria nunca mais, e que jamais poderia esperar correr, aquele rapaz determinado, o Dr. Glenn Cunningham, foi o corredor mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Que bela história! É isso aí. Não podemos desistir, sempre persistir. Muito bom! Hipodependentes, é isso aí. Aqui acaba mais um Relinchar de Notícias. É conhecimento puro na veia. Deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, deixe seus comentários e continuem cuidando bem dos cavalos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!